Vamos viajar? Hoje eu tô aqui para dar para vocês uma aula muito interessante e muito importante para o vestibular, que é sobre Thomas Hobbes. Ele nasceu na Inglaterra em 1588 e prematuramente, em decorrência do terror que a sua mãe tinha diante da chegada da invencível armada. Por isso, há quem diga que isso pode ter alguma relação com a sua teorização sobre o absolutismo, que teria raízes nesse temor pelas guerras da sua época. Ele concluiu seu ensino superior na Universidade de Oxford, mas ele já tinha aprendido muito cedo as línguas clássicas, grego e latim. Ele também foi acusado de ateísmo e heresia, enfrentando exigentes estudos sobre a jurisprudência inglesa relativa aos crimes. Passou grande parte de sua vida no continente europeu e faleceu aos 91 anos no final de 1679. Então, o Hobbes tinha aversão principalmente a duas coisas: Aristóteles e a escolástica. Isso porque ele interpretava ela erroneamente. Mas ele também teve várias influências. Alguns que foram influências de alguns filósofos foram seus contemporâneos e outros da Idade Antiga. Um exemplo deles foi o Euclides. Ele se inspirou no Euclides em relação à construção dedutiva como um modelo de método para filosofar. Ele usava a forma do Euclides de trabalhar com a matemática para a filosofia. Agora, seus contemporâneos têm o Descartes, o Bacon e o Galileu. Ele se inspirou nesses três, respectivamente, pelo racionalismo e as suas instâncias derivadas da Revolução Científica, a concepção utilitarista do saber, e agora do Galileu é um pouco mais complicado. Então, justamente o Galileu, ele tinha um grande mérito, pelo menos era o que o Hobbes dizia. E ele viu em Galileu a necessidade de fundar uma nova ciência do Estado baseada nesse modelo galileano. Essa necessidade existia porque o Hobbes observava uma inconsistência na filosofia grega e ele enxergava perigo na mistura entre a filosofia medieval cristã, a Bíblia, Platão e Aristóteles. Bom, ele não gostava da escolástica, né? Então, outra razão importante para ele buscar estabelecer esse modelo do Galileu era a necessidade de distinguir a filosofia pura e simples das escrituras. Porque, lembrando, o nosso contexto histórico é ali Renascimento, início da Idade Moderna. Então, a Idade Média acabou de acabar. Então, sempre tem ainda, na Idade Média, não tinha tanto essa separação entre fé e razão. Não tinha, porque era simplesmente fé. Então, não tinha também a separação do Estado e da Igreja, que também só vem com a Idade Moderna. Então, sempre que a gente for estudar filosofia, a gente tem que lembrar do contexto histórico, porque fica muito mais fácil de lembrar dos pensamentos, tá ok? O Hobbes fez uma divisão da filosofia. Para ele, a filosofia era a ciência dos corpos. Então, ele dividiu em corpos naturais, que seriam a filosofia da natureza, e o corpo artificial, ou o Estado, que era a filosofia civil e política. Sobre esses corpos naturais, o Hobbes chegou, obviamente, ele ia falar da natureza humana, claro. E ele chegou à seguinte conclusão: todos os homens nascem livres e iguais. Mas aí você pensa, se todos eles nascem livres e iguais, então por que precisa que alguém governe eles? Pois é, aí é que tá. O que o Hobbes pensou? Que todos os homens, exatamente por eles serem livres, em algum momento eles vão ter o instinto de dominar o seu semelhante. E porque eles não têm o instinto natural de sociabilidade, que foi o que o Aristóteles disse. E, obviamente, os homens estando nesse estado de natureza, uma consequência inevitável seria o que ele chamou de estado de guerra, que seria uma eterna disputa entre os homens para ver quem que ia dominar. Então, você provavelmente já ouviu a frase: o homem é o lobo do homem. É exatamente o Hobbes que pensa que o ser humano nasce mal e a sociedade que é uma tentativa de fazer ele ficar bom. É meio que isso. Fica com esse pensamento na cabeça porque a gente vai explicar melhor. Em sua obra Leviatã, o Hobbes afirmou que o homem nasce egoísta e, para alcançar seus intentos, tenta dominar o outro.
Por isso, no estado de natureza não tem lei e nem justiça. Para evitar isso, é necessário o Estado, com letra maiúscula, que organizará a sociedade por meio do contrato social, em que o indivíduo entrega sua liberdade de se governar e exercer a própria justiça em troca da paz e suprimento de suas necessidades. E como de costume, chegou a hora das nossas questões. Vou deixar aí um tempinho para vocês lerem, pausem aí o vídeo, deem uma boa lida nessa questão e a gente já já vem com o gabarito. Lembra do que eu falei aqui no vídeo? Hobbes teorizou o contrato social, o que faz dele um filósofo contratualista. A ausência desse contrato ou pacto faz com que os homens retornem ao estado de natureza, que é exatamente a nossa resposta, opção C. Mais uma. Se você errou a última, agora é sua chance de acertar. Senão, vai ter que voltar para ver o vídeo de novo, hein? Mais uma vez, o Hobbes afirma que a constituição da sociedade civil é o que irá pôr fim a esse estado de guerra, de todos contra todos.